I have a questions for you. Tô aprendendo só até aqui o inglês, o restante eu vou aprendendo com o tempo. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você tá cuidando da sua criança anterior? A criança anterior. Interior. Gente, eu preciso começar a associar melhor as palavras que eu falo, porque eu vou trocando ali, do nada depois eu não consigo mais falar. Eu vou começar de novo. Queridos amigos, queridos ouvintes, querida população populosa de 5 pessoas e meia que às vezes assiste meu vídeo inteiro, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês estão cuidando da sua criança interior? Ufa, acertei. No ano passado eu comecei um processo de mudança geral, tanto de casa como de... Eu ainda não mudei de casa, né? Dá pra ver, o cenário ainda é a casa antiga, mas pessoal, mental. E antes de fazer a mudança, tem que ter o processo de limpeza, né? Eu tava muito perdido, porque não tem como você falar assim, agora eu quero ser uma coisa e pai, vai lá e faz. Então você precisa fazer um processo de limpeza na sua vida. Então eu fiz esse processo de limpeza, e nesse processo de limpeza, que foi onde eu tirei grande maioria dos meus hábitos negativos, onde eu até citei no começo dos vídeos aqui, que são coisas que estavam me fazendo mal e eu acabei tirando da minha vida, e isso deixou um grande vácuo. E aí eu fiquei perdido, e a sensação de tá faltando alguma coisa, porque tirei e não tinha nada para preencher. E justamente foi por isso que eu fiz essa limpeza, para poder, né, preencher de alguma coisa que fosse útil, boa, né, interessante e benéfica para mim mesmo. Nesse processo, eu vi uma coisa que acho que todo mundo na vida já deve ter visto isso em algum lugar, que era o fato de você cuidar da sua criança anterior. Interior. Tô trocando essa palavra, tá me incomodando. Enfim, cuidar da criança interior é algo que muita gente não faz e que eu também não fazia. É só você mentalizar, foi o que eu fiz comigo. Mentalizei quando eu era menor, criança, o que eu queria, o que eu fazia, o que eu pensava. E eu vi que eu fui muito podado para disfarçar o que eu queria. Então, se eu estava desgostoso com a situação, eu tinha que disfarçar e aguentar firme. Beleza, porque eu sou um menino educado, porque educação para mim na época era isso. E claro, fui ensinado nesse formato. Obviamente não estou colocando a culpa em quem me ensinou, mas sim na forma como que eu levei isso para minha vida adulta. Então eu comecei a aceitar muito o que as pessoas falavam. As pessoas que me rodeavam, elas tinham um poder de domar a minha vida, que eu fui perceber tarde demais até. Não tarde demais, mas onde muita coisa já tinha acontecido, e isso me deixou num breu, assim, de sensação, sabe? Porque eu já peguei a opinião de pessoas sobre namoro, que eu não deveria ter pegado, a relação amorosa tem que ser só entre eu e a pessoa. Eu já aceitei o que as pessoas falavam sobre mim, sobre o meu corpo, o que eu deveria fazer, como que eu deveria fazer, assim não tá legal, corta o cabelo desse jeito, não usa barba, tira o pelo do peito, essas coisas, sabe? Que aos poucos você percebe que você tá indo na direção moldada. Por quê? Porque a minha cabeça não estava protegendo a criança anterior. Interior! A criança interior não estava sendo protegida por mim mesmo, que é a única pessoa desse mundo que pode proteger a minha criança. No caso, você é a única pessoa que pode proteger. Então, aquilo que você faz, onde você está indo, sinceramente, eu vou falar até um negócio pra vocês. Tem pessoas que não gostam de beber, odeiam o gosto, odeiam a ressaca, mas bebem todo final de semana, porque os amigos influenciam, as pessoas ao redor dizem que é legal, acaba indo nessa onda, e a pessoa não gosta, ela nunca nem parou para pensar que não gosta. Processo de cuidado de uma criança anterior. Vou começar de novo. O processo de autocuidado da sua criança interior precisa ser muito analisado, mas as respostas são mais óbvias do que parece. Então, não é literal, sabe? Tipo, quando eu era
moleque, eu queria muito ter um Max Steel. Não que hoje eu vou ter um Max... Cachorros, filha da puta. Tô brincando, adoro cachorros, mas... eles latem toda hora. Voltando ao meu exemplo. Quando a gente para pensar na criança interior, é que você precisa dar atenção que aquela criança ainda existe, está dentro de você. A sensação, o cuidado, às vezes aquele amparo que você não teve, que hoje em dia você acaba buscando em outras pessoas, você precisa jogar para você mesmo essa responsabilidade. E foi aí onde eu comecei a entender que é muito mais simples as respostas. Então, quando eu era muito moleque, eu tinha muito medo. Hoje, isso, né, traz ali algumas coisas para minha vida, de ainda ter esse medo enraizado de algumas situações, de mudanças, de pessoas. Então, acabo entendendo como que eu reajo a isso e eu consigo lidar da forma. Por exemplo, a ânsia de ser amado, ela é algo que eu preciso jogar para mim, essa responsabilidade. Sou eu que preciso me amar e me cuidar e ter ali aquela orientação interna para poder conseguir ali fazer as coisas que eu quero e até viver mesmo. E aí eu comecei a ver que eu não estava prestando mais atenção em mim mesmo. Eu não estava me amando e estava buscando nos outros, porque a criança lá atrás, no passado, não recebeu exatamente aquilo que eu planejava, sabe? Aquilo que eu queria. Então, hoje em dia, a frustração em relacionamentos eram algo muito absurdos, era algo tipo, surreal, era tipo, meu Deus, é o fim do mundo. E é claro, tem toda aquela coisa de você falar, mas os primeiros relacionamentos, mas eu acabava ficando muito chateado, muito mal, quando coisas que não iam pra frente, relacionamentos que não, sabe, não vingava, aquele ficante, meia boca, aquela coisa que não dá certo, e não dava certo, eu ficava muito mal, porque eu realmente estava frustrado com isso. E aí hoje em dia, não, hoje em dia óbvio, não é que o sentimento vai desligar, se fosse fácil assim, né, não é que tipo, então você não tem mais sentimento. Não, eu tenho ainda o sentimento, vivencio ele, às vezes me afogo nesse sentimento e acontece. Só que a minha clareza mental sobre isso tá muito maior. Então eu preciso entender que sou eu mesmo para cuidar de mim, sou eu mesmo para poder me dar aquela atenção. Poxa, se eu quero, tipo, sabe, fazer uma viagem, se eu quero conversar sobre determinado tipo de assunto, tem pessoas que não vão entender, então não tem que procurar nos outros, procure em mim. Às vezes eu fico aqui horas aqui estudando sobre, por exemplo, psicologia comportamental. Então, isso é uma coisa que não consigo conversar com as pessoas próximas. As pessoas não vão entender. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou me nutrir desse tema sozinho, sabe? Vou assistir vídeos sobre. Isso é um cuidado para minha criança interior. Falar para vocês que teve uma grande mudança na minha vida depois desse comportamento, que eu comecei a nutrir esse comportamento. Uma das mais drásticas mudanças é que eu parei de me importar 100% com o que as pessoas iam achar de acordo com a minha resposta, sim ou não, o que eu acho, o que eu penso. Exemplo bem fútil aqui. Seus amigos que sempre estão saindo com vocês. Meus amigos estranharam porque eu parei de aceitar convites para sair. Eu não queria sair, eu não estava com a condição financeira para sair, não estava nos meus planos. Foco na academia tava tirando assim, total, assim, tava me desfocando do treino, tava me desfocando da cabeça. E eu sempre deixei isso muito claro para todo mundo. Em roda de amigos sempre deixei muito claro. Mas chegou um ponto que eu falei assim, eu já deixei claro o suficiente, não tá dando certo, sabe? Tô repetindo as mesmas coisas, tá indo sempre no mesmo embalo, não vou mais, parei. Over. E aí gerou uma grande estranheza. Eu recebi feedbacks até negativos, tipo, nossa, mas você não tá mais presente, você já não vem. Então isso foi algo que eu falei, caramba, agora que eu tô cuidando de mim mesmo, sabe? Agora que eu tô fazendo o que eu deveria ter feito há muito tempo atrás, as pessoas geram uma estranheza. E eu também não procurei apalpar essa situação,
sabe? De, não, mas amanhã eu vou. Ou tipo, sei lá, não, é que aconteceu um imprevisto. Não, foi sempre 100% sincero. Eu não queria ir, foi mal. Não vamos ter ainda um tempo para remarcar, porque ainda não é o momento para mim remarcar alguma coisa. E alguns levaram para o pessoal, eu senti, por mais que eu expliquei, levaram para o pessoal, e outras pessoas simplesmente não entenderam. E de alguma forma eu agradeço por isso, porque é melhor as pessoas se afastarem achando que você é ali, nossa, egoísta demais, não sei o quê, e saírem, sabe? Saírem da sua vida, do que ficar na sua vida e lá na frente, se você precisar fazer sabe, fazer novamente o que você tem para fazer ou repaginar a sua vida, essas pessoas não vão ser um atraso, entendeu? Tem que estar na sua vida quem, beleza, ele tá se cuidando, beleza, ele tá em outra fase, beleza, que legal. Sabe, vibrar pelo positivo, não só vibrar quando a pessoa tá do seu lado. Tem muita gente que só vibra por você quando você tá do lado dela, fazendo aquela algazarra. Mas se você tá lá na frente, você tá feliz, tá vibrando positivo, a pessoa aqui, ela não vibra. E aí? Então, galerinha, realmente, hoje eu acho que... Acho não, tenho certeza. Tudo que eu fiz ali em relação a mim, ao tempo que eu precisava ficar no off e repensar as minhas atitudes, repensar o ambiente que eu tava, né, imerso ali, e sentia muita angústia do que estava acontecendo e não sabia, e sabe, é como se afogar, subir para a superfície, pegar um pouco de ar, que é um pouco de consciência, e voltar de novo pro vale ali da sombra da morte. Então isso, eu agradeço muito a mim mesmo por isso. E eu vejo que isso era um cuidado máximo que eu estava dando para minha criança interior. Que antes eu não podia falar um não, que não, eu sou educado para falar sim, eu sou educado para ficar em silêncio, eu sou educado para me comportar, eu sou educado para ficar sentadinho no canto da sala. E eu não sou assim, eu acho que ninguém é, né? É um personagem e a gente não deve ser assim. Então hoje eu aprendi a obedecer às minhas vontades. Se eu quero, eu vou e faço. Se lá na frente eu me arrepender, pelo menos foi a minha vontade. É melhor do que se arrepender pela porra da cabeça dos outros. E aí, isso me ajudou em várias áreas. A área também de relacionamento, eu percebi que a minha ânsia por ser amado era maior do que a meu próprio amor, entendeu? Então eu comecei a me amar mais, a cuidar mais de mim, dar atenção pra mim, pelos meus pensamentos, pelas coisas que eu queria. Eu não desvalido a relação humana, eu acho isso essencial ali. Foi essencial para mim, é essencial para mim. Meus amigos, meus relacionamentos, conhecidos, vizinho, família. Não existiria um Rafael sem essas pessoas. São interações maravilhosas, só que precisa ter um limite a que ponto essas interações enraizam, sabe, você, sabe, fincam as garras em você, te fazem de ventrílocozinho, sabe, coloca o bracinho no seu cozinho e movimenta você. Isso, porra, cara, sabe, tem que ter um limite, tem que ter um limite. Então, aí eu parei de tudo. Parei de aceitar situações que pra mim não eram boas, só eram convencionais, porque pareciam que eram boas, então, beleza. Parei de dar a minha melhor versão pra pessoas que não mereciam minha melhor versão. Então, tem gente que fica aí, tipo, sugando você, situações X, Y, e a pessoa não merece, sabe? Não merece. Então, e eu comecei a observar mais pra mim. E, cara, só benefícios, galera. Hoje eu colho os frutos desse benefício. Boa parte ali das coisas que eu venho passando são frutos de comportamento que eu fiz lá na frente, sabe? De nãos, de basta, de você pode ir comigo até aqui, a partir disso você não pode. Eu tenho uma coisa hoje em dia que, sabe, o que passa na minha cabeça, às vezes de sombrio, às vezes de complicado, às vezes de situações que eu preciso repensar, eu não saio por aí jogando pela janela essa informação. É minha, sabe? É minha responsabilidade. E aí hoje eu tô maravilhoso.
E pretendo continuar nesse comportamento porque a vida é isso. Não tem um ponto, não parou aqui. A partir daqui tem mais uma próxima fase. Eu tô bem ansioso para conhecer. Aconselho que vocês também. Inclusive a minha criança interior ia adorar me ver fazendo vídeo para internet como eu tô fazendo. Porque eu já tive essa vontade há muito tempo atrás. Eu já comecei uns 2 projetos assim, mas eu nunca conseguia me soltar ali, acho que faltava bagagem. E hoje eu tenho bagagem ali para falar e acho que é isso que tá fazendo meus olhos brilhar também. Então é isso. Minha criança interior ia achar isso aqui um playgroundzinho.